Hoje estamos vendo nas redes sociais todo tipo de petista, todo tipo de abortista, todo tipo de comunista, mordedor de fronha, que não gosta de Deus, que não defende a pátria, que não defende a família dos patriotas. Estamos vendo muito petista aí feliz, muita gente contente, muita gente comemorando que Bolsonaro é um frouxo. Por quê? Porque Bolsonaro foi depor e Bolsonaro mostrou para todo mundo ver que Bolsonaro é um cagão. E o pior, Bolsonaro mostrou que não tem o mínimo respeito, que não tem um pingo de consideração com seus apoiadores. Mas que loucura, né, gente? Eu tava trabalhando, tava pensando em fazer um vídeo desse jeito, assim. Um vídeo de um louco falando bosta. Porque esse tipo de vídeo que dá engajamento, a galera gosta de ver louco falando bosta, né? Mas eu resolvi fazer essa chamada aí para falar de um assunto muito importante que você que está me assistindo, está tendo essa oportunidade de ver eu falar aqui. Se você me der um pouco da sua atenção, eu quero chamar a atenção para a gente enxergar uma coisa que não precisa enxergar, certo? Porque a pessoa da direita agora, realmente, se ainda existia bolsonarista, agora os bolsonaristas têm que se ligar, que o Bolsonaro não é o líder que eles esperavam que o Bolsonaro fosse. O Bolsonaro não é o grande revolucionário que ia mudar tudo isso que está aí. Porque o pessoal da direita, o bolsonarista, em si, sabe que o jeito que o governo brasileiro funciona não é um jeito decente. Tudo que o governo o presidente quer aprovar, tem que pagar para os deputados aprovar. Tudo é acordo, tudo é conchavo, tudo é combinado, orçamento secreto, é propina, é um monte de coisa, um monte de conversa, daí tem as estatais, e é um monte de coisa que o povo já é programado também para nem entender direito. E para pegar nojo mesmo da política. A gente é programado para pegar nojo desses caras e pegar nojo da política. Só que o que acontece? Está na hora da gente entender que essa firula, essa encenação aí, chamaram Bolsonaro para depor. Agora, por que só agora? Por que não chamaram no ano passado? Por que não chamaram antes? Não, porque agora que nada, agora está próximo da eleição. É só por isso que estamos chegando perto da eleição do ano que vem. E esse negócio do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, para começar a história, ele era para ser a vítima, né, dos planos do Bolsonaro. Então ele não poderia ser o juiz, não poderia estar envolvido no julgamento do caso. Então o Alexandre de Moraes, que é a vítima, que é o promotor, que é o juiz, que é tudo, né, tá tudo errado. O Alexandre de Moraes está andando com esse processo conforme o calendário eleitoral do ano que vem, para interferir nas eleições. Só que acontece que a gente precisa enxergar que nenhum bolsonarista é burro. O bolsonarista não é um nazista, fascista, uma pessoa ruim em seu interior, uma pessoa que quer o mal dos pretos, uma pessoa que quer o mal dos pobres, uma pessoa nojenta. Não é isso, não é assim. A minha mãe é bolsonarista, tenho muito amigo meu de infância que é bolsonarista, e os caras não são fascistas, os caras não são gente ruim, os caras são gente que trabalha, gente boa, gente de bem, tem muito, né, tem muito. É quase todos os bolsonaristas são gente, tem uns ruins no meio, tem, assim como nos petistas também tem traficante no meio dos petistas, tem traficante no meio dos bolsonaristas, tem. Mas a questão é que tanto os bolsonaristas quanto os petistas sabem que o jeito que está funcionando não vai dar certo, que jamais dará certo, e que a gente precisa de uma revolução. Só que o povo brasileiro que precisa de uma revolução não tem um líder para revolucionar. Muita gente bota fé no Lula, do mesmo jeito que muita gente ainda botava fé no Bolsonaro. Mas analise o contexto político que a gente está vivendo na atualidade. Em dezembro do ano passado, se liguem nesse esquema, dezembro do ano passado, o Haddad apresentou um pacote de ajustes fiscais para o Congresso Nacional. O Haddad apresentou a seguinte reforma, na maneira com que o governo vai arrecadar impostos da população. O Haddad propôs isentar de imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000 por mês, não vai cobrar imposto de renda de quem ganha até R$5.000 por mês, que hoje acima de 2.100 paga. E o Haddad estava querendo cobrar imposto de renda sobre os filhos da puta que recebem acima de R$50.000 de lucros e dividendos e não precisam pagar nada de imposto. Então, o presidente Lula, junto com o Haddad, que é ministro da Economia, apresentaram essa proposta. Deixar de cobrar imposto dos pobres que ganham até R$5.000 e, para compensar esse dinheiro que ia faltar, cobrar imposto dos filhos da puta que não pagam imposto, que recebem acima de R$50.000 por mês de lucros e dividendos.
Aí o que acontece? Os deputados não aprovaram em dezembro, aí veio janeiro, ninguém falou mais nada, veio fevereiro, era carnaval, aí acabou o carnaval, quando os deputados voltaram tinha eleição para presidente da Câmara, eleição para presidente do Senado, ninguém falou mais nada sobre isso, passou fevereiro, veio março, abril, maio e nós estamos em junho. Gente, de boa, vamos falar sério, esse era o pacote de ajustes fiscais de 2024 para 2025. Os deputados não aprovaram, ainda não vão aprovar. Vocês acham que os deputados vão aprovar? O presidente Lula, essa semana que passou, veio com uma nova proposta, querendo cobrar mais um pouquinho de contribuição das instituições financeiras, aumentar um pouquinho dos impostos sobre as apostas e sobre o crédito privado. E também está pensando em rever as concessões e os benefícios do agronegócio. E já apareceu os banqueiros falando que não dá, já apareceu os caras do agro falando também que não dá, já tem mais o presidente da Câmara, já falou também no jornal, também já que não dá. Não dá, cara. Você acha que os banqueiros vão pagar 0,5% a mais do que eles já não pagam? Você acha que os banqueiros vão deixar 0,5%? Sabe quanto que é 0,5% do lucro de um banco? Você acha que os banqueiros vão deixar aumentar 0,5% do lucro para ir para o governo, no imposto CSLL, a contribuição social sobre lucro líquido? Você acha que... Não quero ficar falando de imposto, mas vocês acham que os deputados vão aprovar a mudança nos impostos de renda? Você acha que os deputados vão aprovar o aumento no IOF, um imposto também lá sobre operações financeiras? Você acha que os deputados vão aprovar um questionamento sobre os benefícios que o agronegócio tem no Brasil? Ou um questionamento sobre os impostos, sobre as apostas e sobre o crédito privado? Vocês acham que os deputados vão aprovar uma barbaridade dessa? Cobrar imposto de rico no Brasil? Não é possível. Vamos falar a verdade, não é possível. E se o Lula não fizer na canetada, se a gente não tiver um presidente que faça essas coisas na canetada, no Congresso isso não vai passar. Os deputados não vão aprovar. Por quê? Porque nenhum deputado eleito gastou menos de R$1.200.000 em campanha para ser eleito. E depois de eleito, de salário, ganha um pouquinho acima de R$1 milhão. Quer dizer, para o camarada ser um deputado honesto, que receba apenas o seu salário, isso é um baita prejuízo. Porque nenhum deputado consegue de salário, em seu mandato, o dinheiro que ele gasta em campanha para se eleger. É impossível. Qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de cobrança de imposto de rico acontecer no Brasil. Porque são os ricos que financiam as campanhas e que elegem os deputados. Aí vem falar, mas esse petista, aí tá querendo só falar bem do Lula, passar pano pro Lula. Gente, o Lula é uma desgraça. Porque por causa do Lula nós não teremos revolução. Não adianta você botar fé nesses pacotes que o Haddad apresenta, nesses planos que o Lula apresenta. Isso é só conversa, é só para ganhar a eleição do ano que vem que está na esquina. É só propaganda eleitoral para o ano que vem. Porque daí não vai mudar nada, vai continuar tudo do jeito que está. E na campanha vão falar, mas o Lula tentou colocar os deputados que não deixaram. Então pronto, vamos votar no PT de novo e vamos ficar esperando a revolução. Sentado, por quê? Porque nós somos tudo um monte de mocorongo que não conseguimos enxergar aquilo que está na cara. O povo brasileiro é um povo estúpido que não consegue ver o que está na cara. Que não haverá revolução com o PT. Com todo respeito, o Brasil fica em cima do melhor pedaço de terra do mundo. Não existe minério no planeta Terra que nós não temos reservas no nosso território nacional. Qualquer tipo de minério, para qualquer tipo de coisa. Nós temos todos os minérios do mundo em nosso território nacional. Temos a maior floresta do mundo, temos o terreno com mais rios do mundo. Temos os terrenos mais agricultáveis do mundo. Qualquer lugar do Brasil você pode produzir, nem que seja lá no semiárido, no interior do Piauí. Lá, se você irrigar lá, você pode produzir o que você quiser. E se você não tiver irrigação, pelo menos mandioca, se você plantar, nasce. E se você plantar, você vai colher mandioca lá no Piauí, no interior do semiárido. Temos o melhor pedaço de terra do mundo, com todos os recursos naturais possíveis e imagináveis. E temos mais de 200 milhões de brasileiros para trabalhar esses recursos. Porém,
nós temos 54 milhões de brasileiros que só comem porque recebem Bolsa Família do governo. É claro que vai vir o petista e dizer, tá falando fake news, porque não são 54 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família, são 20 milhões de famílias, abençoado do PT. Quantas pessoas tem numa família? Eu estou jogando por baixo 54 milhões de brasileiros que precisam do Bolsa Família para viver. Porque se você vai pesquisar, tem lá 20 milhões de famílias recebem dinheiro do governo Lula, graças a Lula, graças ao PT. 20 milhões de famílias têm o que comer. O que são 20 milhões de famílias? Não é mais do que 50 milhões de pessoas? Não tem um pai, uma mãe, uma criança, pelo menos, para ter uma família? Não é pelo menos 3 pessoas para ser uma família, petista? Hein? Se tem 20 milhões de famílias, então tem mais. Tem pelo menos umas 60 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. É mais de 30% da população brasileira não é capaz, não é competente o suficiente para se sustentar com o seu trabalho. Mais de 30% da população brasileira é incompetente, que não se sustenta trabalhando, precisa de dinheiro do governo. Por quê? Culpa dos 30% que são incapazes? Não. Culpa do governo, culpa do PT, que por causa desse tipo de administração, por causa desse tipo de esmola, é que o Brasil não se desenvolve. E uma coisa que a gente não se liga, principalmente os petistas fazem de conta que são cegos e que não enxergam, que o governo não está fechando as contas. Toda essa esmola que vai para o Bolsa Família, tudo juro que vai para os banqueiros, tudo auxílio que vai para os juízes, tudo benese e regalo e maravilhas que vão para os deputados, cota parlamentar, auxílio de um monte de coisa, passagem aérea, etc. Tudo isso é dinheiro que o governo não tem. Tudo isso é dinheiro que o governo está fazendo dívida. Para quê? Para as futuras gerações de brasileiros pagarem. Então, essa migalha que os coitados dos 30% dos incompetentes, incapazes, que não conseguem se sustentar trabalhando, recebem de Bolsa Família, está sendo às custas do futuro dos nossos filhos. Eu até peço perdão aí, gente, porque falar a verdade assim, desse jeito, é ruim de escutar, dói no ouvido de quem escuta, dói no coração de quem fala. Dói, mas a verdade é a verdade é essa, a verdade é assim, é que funciona, é assim, e a verdade é essa, porque a verdade é assim que se sustenta, e a próxima vez que for fazer vídeo eu vou falar a mesma coisa, por quê? Porque a verdade é uma só, a verdade é essa. As migalhas que uns coitados estão recebendo hoje é às custas do futuro dos nossos filhos. Porque só esse ano o governo brasileiro vai pagar mais de R$1 trilhão só de juro para filhos da puta que não pagam imposto de renda. E que o Lula não vai conseguir cobrar. Porque não vai passar no Congresso. Não vai. Então, só para terminar esse vídeo, com todo respeito, me perdoem por ter falado a verdade, mas a verdade é essa, e que o próximo vídeo que eu for fazer, eu vou falar a mesma coisa, porque a verdade não muda. E essa é a verdade. O Lula não vai conseguir aprovar nada, e todas essas reformas que o Lula está propondo praticamente no seu último ano de governo é só para servir de propaganda na próxima eleição. Assim como esse julgamento do Bolsonaro também só serve de propaganda para a próxima eleição. E depois da próxima eleição vai ter mais novela, vai ter mais conversinha, vai ter mais escândalo do PT, que vai provavelmente ainda até ano que vem, até a eleição do ano que vem vai aparecer algum escândalo. Tipo mensalão, vai aparecer alguma coisa do PT, vai aparecer alguma outra novelinha, algum outro negócio, mas a revolução não vai acontecer, os banqueiros vão continuar sem pagar imposto, os ricos não vão pagar nada de imposto e vai continuar tudo nas costas, no fiofó do povo brasileiro. Vai ter uns coitados aí que vão receber um Bolsa Família, que vão ser gratos pro resto da vida, e os nossos filhos e as futuras gerações vão estar sempre cada vez mais empenhados numa dívida que os PT tá fazendo. Tá? Queria deixar essa observação, a gente precisa enxergar, a gente precisa de uma revolução. Com democracia não mudaremos nada, a democracia não fará rico pagar imposto, a democracia não pagará a dívida, que não pode ser auditada, a democracia não gerará emprego para os incompetentes que precisam de Bolsa Família para comer, a democracia não gerará emprego. Mas tem um monte de gente que saiu do Bolsa Família. Conversa. Saiu 56.
E se for ver desses 6 aí, tem uns 4 ali que é esqueminha. Que tem o Bolsa Família e trabalha por fora ali, escondido ali, para continuar recebendo os dois. E daí não é só coitado, é coitado e malandro. Mas chega de falar a verdade, tá? Um abraço pra ti, muito obrigado da companhia. E antes de terminar, o Bolsa Família na verdade é necessário, é importante, tem que ter, porque tem gente morrendo de fome. Mas tem gente morrendo de fome porque a gente não tem um governo capaz de fazer os 200 milhões de brasileiros participarem da sociedade. De acabar com a exclusão social, porque para isso a gente precisa de uma revolução. Para isso a gente não pode votar no PT, porque votar no PT e esperar a revolução é loucura. É igual esperar que o Bolsonaro bata no peito e diga não, querido, que seja homem e fale que os patriotas seus apoiadores e que ele vai para cadeia junto com os patriotas, porque ele que incentivou os patriotas, porque ele é um homem macho, um homem de honra, um homem decente. Não vai acontecer. Bolsonaro não vai ser homem de assumir as coisas que fez. O Lula não vai resolver bosta nenhuma dos problemas do Brasil. E a gente precisa de uma revolução. Agora, teu dito. E agora? Eu fui!